Olá, muito boa tarde. No Dia Internacional do Trabalho, a Liga Operária Católica apela ao cumprimento dos direitos laborais, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, e a existência de um salário mínimo na Europa e no mundo. Propostas que o coordenador da LOC vai apresentar daqui a pouco, depois de uma reportagem sobre novas formas de trabalho determinadas por uma palavra: uberização. No Dia do Trabalhador, evoca-se o trabalho, uma das atividades mais estruturantes do ser humano, que não contribui apenas para o seu sustento, mas também para a sua realização pessoal e interação com a comunidade. Esta é uma dimensão do trabalho que já se verifica há muitas centenas de anos. Porém, esta é uma das realidades em que tudo está a mudar. Em 2011, na Feira de Hannover, anunciava-se uma quarta revolução industrial. Falava-se do trabalho baseado na possibilidade das máquinas comunicarem entre si, na capacidade do processamento de dados e na sua disponibilização aos operadores humanos. A inteligência artificial facilitou também a execução de tarefas que até há pouco eram exclusivas dos humanos e são agora assumidas por computadores e automatismos. Isto tem vindo a mudar o trabalho e a polarizar o emprego. Polarização no emprego no sentido cada vez mais empregos qualificados, cada vez mais empregos desqualificados e o desaparecimento aqui dos intermédios. Há autores que defendem mesmo que esta tendência poderia conduzir ao desaparecimento das classes médias. O que é bastante grave porque o desaparecimento das classes intermédias é quem paga impostos para sustentar o Estado Social, não é? E há cientistas políticos que já começam a perceber que, em termos sociais e em termos políticos, pode ser uma das causas do movimento dos movimentos populistas. Porque os grupos menos privilegiados sentem-se muito longe das elites, não é? Portanto, há aí uma espécie de esvaziamento do centro. Entretanto, uma das maiores mudanças que se verifica no mundo laboral são as plataformas digitais agregadoras de profissionais e que os colocam na proximidade das necessidades dos consumidores. Um telefone é suficiente para me trazer a casa um canalizador, o almoço ou um professor de música. Mas o que, à primeira vista, é excelente para quem solicita o serviço, pode fragilizar o prestador que agora está entregue a si próprio. É como se essas plataformas se substituíssem, já não são empresas propriamente ditas, são plataformas que coordenam o trabalho. E aquilo que a empresa fazia, que é organizar o trabalho, organizar um empreendimento coletivo, uma atividade coletiva, agora já não há aquela dimensão da organização, é só preciso coordenar, ou seja, pôr em contacto o cliente com o trabalhador. Entre as novas aplicações digitais agregadoras de serviços, destacam-se os transportes. Foi na alternativa ao táxi tradicional que surgiram no mercado outros operadores com ofertas mais competitivas, mas também a gerar alguma tensão com as associações tradicionais dos transportes. Para alguns, afetados pelo desemprego, foi também a oportunidade de regressar ao mundo do trabalho, embora mantendo uma descrição que a nova profissão implica. Isto surgiu numa altura da minha vida que não foi assim tão rápido. Na altura fiquei desempregado, depois de 18 anos numa casa, não é? E tive que arranjar uma alternativa, e a alternativa passou por aqui mesmo. Digamos que na altura fui fazendo algumas entrevistas e surgiu inicialmente a Cabify e depois então a Uber mais tarde. António, chamemos-lhe assim, que trabalhava na área das telecomunicações, entrou num universo muito diferente, desde logo a ausência dos colegas de profissão e das relações laborais. É diferente no sentido em que quando se agrega uma plataforma, inicialmente irá para a rua sozinho, não é?
E aí o único contacto é mesmo com o passageiro. Passando depois ter que dominar a plataforma, fazendo um pequeno estudo do mercado onde pode haver ou não surgir mais pedidos e a partir daí tentarmos gerir a nossa vida, não é? E como é que vai conhecendo os seus colegas de profissão? Digamos que vamos parando todos mais ou menos nos mesmos locais, pela forma de estar na viatura, pelas próprias viaturas, quando estando eu parado e um colega meu se vier buscar um passageiro e eu esteja ali, eu, de norma, tento decorar a matrícula para saber se é concorrência ou não. Mas a inovação da plataforma não se fica apenas pela versatilidade da aplicação ou pela competitividade do preço praticado. Se nós trabalharmos, vamos ter rendimento, se não trabalharmos, não temos rendimento. Ou seja, aqui, no meu caso, eu trabalho à comissão e a partir daí eu tenho um objetivo diário para poder levar algum dinheiro no final, não é? E eu imponho-me a mim próprio um objetivo diário no sentido de tirar algum rendimento no final do mês, não é? Férias, esse 13º mês é uma coisa que não é, digamos, não é contemplado neste tipo de trabalho. Como não há vínculo jurídico contratual, não há proteção social que está associada. Portanto, o trabalhador fica completamente isolado. Fica isolado do coletivo de trabalho, fica isolado até de uma relação com a empregadora. Ou seja, nem sequer tem acesso à proteção social, portanto é uma espécie de isolamento de direitos cívicos laborais. O desafio das novas plataformas digitais e esta desmaterialização das relações laborais gera também um vazio legal e fiscal, para o qual só agora os reguladores começam a ficar sensíveis. É preciso regulamentar tudo. O trabalho das plataformas digitais é preciso regulamentar absolutamente tudo. Não é só a questão do trabalho, é a questão da fiscalidade, a questão dos direitos de autor, a questão das relações com os outros contratantes. Pede uma regulamentação praticamente de raiz. Nas ruas das cidades é frequente perceber as novas formas de prestação de serviços que progridem hoje à medida da versatilidade dos dispositivos digitais. É prático, é cómodo para quem recebe uma refeição em casa, mas está a gerar uma condição de trabalho marcada pela fragilidade e pela ausência de vínculos. Fala-se muito da sociedade digital. Não há uma sociedade digital. Há uma sociedade humana que utiliza e vai utilizar mais o digital, a robotização, a inteligência artificial, outras formas de conhecimento que ainda hoje não sabemos. Há outras realidades que são objetivas. O trabalho tem um lugar central na sociedade e vai continuar a ter, independentemente das alterações da sua forma, da sua organização, influenciadas por essas alterações e outras organizacionais da sociedade. Uma situação que está também na base do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, que esta semana promovia na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, uma reflexão sobre o trabalho 4.0, o impacto da tecnologia no trabalho e no emprego no século XXI. Temos presente o quê? Que o trabalho é central também em relação a toda a estrutura do sistema público, universal e solidário da Segurança Social, mas também a todas as complementaridades e é central em relação à proteção social. E, portanto, encontrar aqui respostas para estes campos da Segurança Social, das prestações sociais, da economia social e solidária, não nos submetendo a lógicas deterministas, quer tecnológicas, quer deste capitalismo do individual e do consumo, e tentando apresentar sugestões abertas que se cruzam com todas as outras na sociedade e que possam ser um impulso de desenvolvimento. O futuro do trabalho está aí e o desafio é conciliar inovação
e defesa dos interesses de quem trabalha. O futuro será sempre diferente do passado e do presente. E por isso temos não apenas que antecipar, mas que estudar essas evoluções para garantir mais e melhor emprego e, sobretudo, em associação com condições de estabilidade da segurança social. A qualidade de vida das nossas populações tem sempre a ver com a qualidade do emprego e, por isso, um laboratório como este é particularmente crítico para nos ajudar a antecipar tendências, mas também a garantir condições de melhor emprego. No Dia do Trabalhador, uma realidade cujas transformações tecnológicas parecem gerar uma perda de postos de trabalho e desmaterializar as relações laborais que tradicionalmente ligavam colaboradores a empresas e a comunidades de trabalho. O caminho deverá passar pelo equilíbrio entre os direitos de quem trabalha e precisa de um sustento e as possibilidades de uma era digital em cujo centro terá que estar sempre a humanidade. Uma reportagem do jornalista Henrique Matos sobre o trabalho em torno de ferramentas digitais a marcar a ocupação laboral de um número crescente de cidadãos e com impacto nos direitos de muitos trabalhadores. É precisamente por aqui que iniciamos a conversa com o coordenador nacional da LOC, Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos, José Paixão. Cumprimento. Boa tarde, obrigado por estar connosco neste 1º de maio. E começamos precisamente pelo assunto desta reportagem que apresentamos, o crescente trabalho dependente de ferramentas digitais, muito marcado pela flexibilização, pelo momento, pelo trabalho hoje e amanhã logo se vê. Que realidade nova é esta e que impacto tem nos direitos dos trabalhadores? Muito obrigado. A LOC é que agradece estar aqui neste Dia do Trabalhador, que também é o dia de São José Operário. Sim. E por isso estamos nas duas condições e, portanto, agradecemos poder, enfim, transmitir o pensamento da LOC. Em relação à questão, eu diria que a uberização, as plataformas, este tipo de plataformas, não criam empregos, não têm empregos, não são empregos. Então são o quê? O que acontece ali são trabalhos informal, é trabalho informal que nem quem os pratica tem direitos como trabalhador, nem o pratica com autonomia. Portanto, não é um trabalho em que a pessoa que o pratica, ou o motorista do táxi, ou que o pratica, é autónomo, é totalmente dependente. Portanto, o que está ali é uma situação em que, no futuro, isto levaria a que as pessoas que trabalham nestas plataformas não têm segurança social, não têm condições para ter uma reforma no futuro. Não acredita que se construa um novo enquadramento que dê justiça também a estes trabalhadores? Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso, principalmente pela forma como estas plataformas têm entrado. As plataformas têm entrado não só em Portugal, mas também nos outros países, exatamente como elementos fora de lei. Portanto, eles entram sem lei, sem nada que... E depois, o que tem acontecido é que vão admitindo, vão aceitando uma ou outra norma que eles próprios impõem, que não são os Estados nem os governos que lhes impõem, eles é que as impõem. E, portanto, não acredito que isto possa ter alguma possibilidade de vir a ser considerado como uma forma de emprego com direitos. Porque então o rápido crescimento deste setor, no comunicado que a LOC emite para este 1º de maio, falam em 60% de trabalho neste setor informal? É natural porque com a falta de emprego, não precário, portanto com a falta de emprego fixo, com a falta de emprego em que a pessoa tenha alguma segurança.
entre não ter trabalho nenhum ou ter aquele, claro que as pessoas vão optando por ali. E depois há uma outra situação que é natural, como acontece, como tudo. Nós, quando se fala nas privatizações, as privatizações o que anunciam são sempre coisas muito boas. Depois, quando são privatizadas, acontece exatamente o contrário. Acontece com a energia, que isto vai ser muito mais barato, porque vai haver competição, vai haver muito mais barato, e acontece. Como acontece com os Correios, e que hoje sabemos quais são as condições em que estão os Correios depois de terem sido privatizados. Portanto, isto acontece exatamente da mesma maneira. Aparecem, até podem ter algumas condições que as pessoas aceitem, principalmente a juventude, que gostam de usar as tecnologias, mas que são um risco, na minha opinião, de que, quando puderem dominar, vão fazer tudo à sua maneira. E a sua maneira continua a ser uma maneira fora da lei. Poderíamos ainda continuar esta análise, mas interessa também irmos a outros pontos aqui que a Liga Operária Católica, o Movimento de Trabalhadores Cristãos, propõe para este dia, e muito em torno do que são as propostas da Organização Mundial do Trabalho, não é? Nos seus 100 anos. Há direitos, por certo, por cumprir. Estas novas realidades, estes novos enquadramentos laborais, distanciam ainda mais esses direitos? Com certeza que sim, porque a Organização Internacional do Trabalho é uma organização tripartida e, portanto, que tem os representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, tem os representantes empresariais, as associações empresariais, e tem os governos. Portanto, funciona sempre de uma forma correta, legal, institucional. Mas nasceu há 100 anos, não é? Exatamente. E vai se adequando aos novos enquadramentos laborais? Nasceu há 100 anos numa situação em que era necessário que os trabalhadores pudessem encontrar no conjunto, em algum diálogo com as empresas e com os governos, que pudessem encontrar formas de ir ganhando alguma posição também na questão do seu posto de trabalho. E foram ganhando. Hoje nós podemos dizer que precisamos tanto da OIT hoje como precisámos há 100 anos quando ela começou. Neste comunicado para o dia de hoje, fazem uma proposta de um salário mínimo na Europa e no mundo. Acha real esse desejo de equilibrar o salário mínimo em todo o mundo? Quer dizer, o desejo pode sem dúvida existir, não é? Nós não dizemos que tem que haver um salário mínimo igual em todo o mundo. Não, sabemos perfeitamente que o salário mínimo na Alemanha não pode ser igual ao salário mínimo de Portugal, ou que o salário mínimo no Brasil pode ser o mesmo salário mínimo de qualquer país da Europa. Bom, mas o que nós dizemos é que há uma necessidade absoluta de encontrar em qualquer país da Europa, mas também em qualquer país do mundo, um salário mínimo que seja assumido e respeitado, que dê para que as pessoas vivam com dignidade em cada um dos seus países. É este o tipo de salário mínimo. Mas nós consideramos também que hoje é conhecido no mundo inteiro e também na Europa, onde se pensava que a Europa já tinha o trabalho com dignidade, e a verdade é que também na Europa se verifica hoje que há muita gente, muitos trabalhadores com emprego que estão abaixo do nível de pobreza. E isso, o salário mínimo tem muito a ver com isso. Será por essa circunstância que em Portugal crescem o número de greves e com impacto na sociedade? As greves, o que tem acontecido ultimamente em relação às greves, não tem muito a ver com o salário mínimo.
estamos a falar num salário mínimo. E, portanto, e naturalmente que nós sabemos que as greves que têm sido feitas têm sido mais greves na função pública, menos... Mas em alguns setores profissionais também? Num setor ou outro profissional. Agora, as greves são feitas normalmente para defender os trabalhadores e para defender direitos dos trabalhadores. E isso, o salário mínimo é um direito, mas há outros direitos dos trabalhadores que é necessário, principalmente quando são retirados. Quando são retirados algumas conquistas que já tinham sido feitas e lhe são retiradas, é lógico, é legítimo que as pessoas lutem para que lhes sejam repostas. Para uma resposta muito breve, o documento da LOC termina a apelar ao desenvolvimento justo para que exista paz na sociedade. Ainda por causa das greves que existem, percebe-se que Portugal, essa justiça no desenvolvimento pode estar a ser posta em causa? E no comentário breve à situação portuguesa. Penso que não é pelo facto de haver as greves. Pode ser sinal disso? O que pode estar a ser posto em causa porque a distribuição da riqueza produzida, que era cerca de 60% para o trabalho e 40% para o capital, neste momento já está inversa. É menos de 40% já para o trabalho e mais de 60% para o capital. E, portanto, aqui é que está, de facto, o grande problema da injusta distribuição da riqueza que se produz e do trabalho, do valor do trabalho tem vindo a ser desvalorizado também no aspecto económico. Fica esses alertas, José Paixão, coordenador nacional da Liga Operária Católica, neste 1º de maio. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, também em torno dos direitos dos trabalhadores e da sua dignidade. Votos de um ótimo feriado. Até amanhã, se Deus quiser.